Peters 28 liberado para decolagem. knots. 80 nós. Pare! Não force os freios. Não force os freios. Há 137 pessoas a bordo deste voo da British Air Tours. Em questão de minutos, quase a metade delas estará morta. Aquilo não deveria ter acontecido. Evacuar! O avião nem chegou a decolar. Ele não percorreu a pista e, no entanto, 55 pessoas morreram. Para os investigadores, é uma rotina familiar. Reconstruir os momentos finais dentro da cabine. Analisar os destroços e os gravadores de dados do voo. No final, eles recorrem a uma psicóloga para ajudá-los a descobrir como uma emergência em que não deveria haver morte se transformou em um dos desastres mais terríveis da aviação britânica. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos das pessoas envolvidas. Fumaça Negra. Quase 6 da manhã de 22 de agosto de 1985. O aeroporto de Manchester está começando a despertar. Os primeiros voos do dia estão se preparando para a partida. O voo 28 da British Air Tours deve levar 131 passageiros de Manchester para a ilha grega de Corfu. A British Air Tours é uma divisão da British Airways, especializada em voos de baixo custo para destinos de férias. É uma manhã fria e sopra uma leve brisa. Clima ideal para um voo. A maioria dos passageiros deste voo da manhã está viajando em férias. Lindsay Davis está indo para a Grécia com seu namorado Charlie Dixon. Tudo bem, vamos lá. Estávamos juntos há um ano e essa era uma das razões de estarmos tão animados. Era o nosso primeiro feriado juntos. Peter Tarrington é o comandante. Eu era o comandante sênior da frota. O copiloto Brian Love está sendo treinado por Tarrington. Ele iria fazer a decolagem e pouso como parte de sua formação. Tudo bem, comandante? Sim. Instruções, Brian. Emergência na pista. Você está conduzindo a aeronave. Quais as 4 coisas que podem fazê-lo parar? Fogo, falha, aviso de configuração ou se o senhor gritar, pare. Muito bem. Então você para e eu assumo o avião e deixo que você lide com a situação de emergência. Eu cuido do ATC. Tudo bem? Se você já conversou sobre a possibilidade de emergência e falou sobre o que deve ser feito, se isso realmente acontece, fica mais fácil você se lembrar de todos os passos. Certo, Brian? Iniciar o número 2. Iniciando o número 2. Pressão do óleo subindo. Muito bem, vá em frente. 24, 25, 26, 27, 28, 29. 129 mais 2 a bordo, comandante. Obrigado. A tripulação está pilotando um Boeing 737. O avião leva apenas 4 minutos para chegar à cabeceira da pista. Peters 28 liberado para decolagem. O 737 tem 3.000 metros para chegar à velocidade de decolagem. Os motores são levados à potência máxima. Eu estava sentada perto da janela, olhando para fora. Tudo estava normal, o avião estava bem rápido. 80 nós. Entendido. Ouvimos então um ruído surdo que soou como se viesse de fora. Eu estava realmente ansiosa.
para ver o que estava acontecendo lá fora, mas não consegui enxergar nada. O comandante Terrington precisa agir rapidamente. Pare. E a reação imediata foi parar. Estávamos a muito poucos nós da velocidade de decisão. E então eu reduzi o manche rapidamente e usei o reversor de empuxo. Nós conseguíamos sentir o avião diminuir de velocidade e eu pensei que tivéssemos um pneu estourado. Eu não sabia, por isso apenas esperamos para ouvir. Não force os freios, não force os freios. Eu achei que o pneu poderia causar danos ao trem de pouso se freássemos muito forte. Não foi nada, não precisa se preocupar. Eu imaginei que talvez um pneu tivesse estourado e por isso eu não estava realmente preocupada naquele momento. O que eu pensei na hora foi, ok, vamos sair desse avião e provavelmente vamos ter de levar toda a bagagem para outro avião e decolar. Logo, os passageiros do lado esquerdo do avião veem o verdadeiro problema. Eu podia ver chamas cor de laranja no interior da parte traseira do motor. E naquele ponto eu me dei conta de que, obviamente, não era um pneu que havia estourado, pois aquilo não provocaria o fogo. Talvez a situação fosse um pouco mais séria. Deixa eu passar, eu não vou ficar aqui. Naquele momento, eu queria sair do avião. Eu não estava bem. Eu sabia que havia um incêndio e eu só queria fugir do fogo. A fumaça está se infiltrando na cabine. Sente-se, por favor. A saída mais próxima ficava na parte de trás e eu não queria ir para trás, porque a fumaça vinha de lá. Decidi passar pela frente e disse ao Charlie, vamos, vamos! E comecei a ir para a frente do avião. Parando. 28, Mike, rejeitando decolagem. Parece que temos um incêndio no número 1. Parece haver muito fogo. Obrigado. Incêndio em avião, pista 24. De onde está sentado, o comandante Terrington não consegue ver a gravidade do incêndio e precisa de orientação da torre. Temos que evacuar os passageiros? Eu faria isso pelo lado deste bordo. Terrington decide sair da pista. Evacuar este bordo, por favor. Exercício de incêndio, motor número 1. Desligando o número 2. Evacuar. Por favor, fiquem calmos. Antes que a tripulação saia do avião, é preciso completar uma lista de 15 passos. Freio de estacionamento. Acionado. Alavanca do freio de velocidade. Abaixada. Mas o tempo está se esgotando. Havia uma lista relativa à evacuação, mas ela tinha 4 páginas. E o último item era evacuar os passageiros. Motor e APU, dispositivos de alerta de incêndio. Aquilo não tratava do meu problema. No 737, há 4 portas na cabine. As 2 na parte de trás estão envoltas por chamas e fumaça, restando apenas 2 para 137 pessoas. E então, um problema mecânico elimina uma delas. Arthur estava abrindo uma e ele estava realmente batendo, realmente tentando abri-la e estava muito difícil de abrir. A parte traseira da cabine está se enchendo de fumaça, tornando a respiração difícil. Passageiros correm para a frente. Aquilo parecia não ter fim, até que começaram a evacuar. E foi então que achei que eu não ia sair, que ia explodir. Motor e APU, dispositivos de alerta de incêndio. No momento, todas as 137 pessoas a bordo estão vivas. Mas a cada segundo as chances de sobrevivência diminuem. O voo 28 está se tornando uma armadilha mortal. A porta emperrada no lado direito do voo 28 da British Air Tours deixa a tripulação sem escolha.
É preciso evacuar os passageiros pelo lado do avião que está em chamas. Tão logo abrimos a porta, os bombeiros já tinham chegado, jogando espuma no escorregador, chegando até o chão do Galley. Queríamos começar a evacuar os passageiros, mas houve um certo gargalo e ninguém estava vindo para a frente. O corredor era bastante estreito no local do Galley e as pessoas se empurravam para a frente. Eu pude ver um menino que tinha sido empurrado contra a parede. Ele não conseguia sair e por isso eu o puxei pela camiseta, uma camiseta amarela. Ele veio meio que cambaleando e depois todos vieram também, caindo atrás dele. E nós os dirigíamos para o escorregador. Pulem! 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 No treinamento, dizem para trazer as pessoas para a porta e dizer para que pulem. Pulem! Desesperado para conseguir que as pessoas saiam do avião rapidamente, o comissário de bordo volta até a porta emperrada. Depois de várias tentativas, ele consegue abri-la. A única vez que eu me virei foi para ter certeza de que Charlie estava me seguindo. Vejo você lá fora. Quando olhei para trás, vi as pessoas vindo para a frente, na direção da frente do avião, onde os assentos estavam, empurrando os assentos para frente, dobrando-os à medida que passavam. As pessoas estavam tentando se apressar para chegar até a frente. O escorregador estava ali e as pessoas estavam saltando sobre ele. Quando eu cheguei lá embaixo, nem olhei para trás. Eu só queria sair. Dezenas de passageiros conseguiram sair do avião, mas há muitos outros do lado de dentro. Havia fogo e a fumaça era negra e espessa. Charlie disse que depois que eu saí, aquela fumaça negra desceu e todo mundo estava gritando apavorado. Ele disse: as pessoas vão morrer lá dentro. Dispositivo de stand-by. O comandante Peter Terrington e seu copiloto Brian Love ainda estão a bordo do avião em chamas, pois ainda não haviam completado as etapas necessárias para evacuar. Havia 4 toneladas de combustível saindo da aeronave pelo tanque da asa. Pronto, Brian? Brian? Eu conseguia ver muitas chamas. Terem completado a lista colocaria a vida deles em risco. Verificamos o maior número de itens possível. Então, nós dois saímos pela janela da cabine. Não há mais passageiros nas saídas. Portanto, Joanna Toff decide ver se há mais alguém no avião. A fumaça era tão espessa que você podia tocá-la. Era muito grossa. Você conseguia sentir o gosto dela. Era horrível. Vá! Havia uma menininha um pouco mais adiante na cabine que estava realmente desorientada. Eu suponho que todos nós estávamos. Não tínhamos ideia do que estava acontecendo. Eu a levei até o escorregador e ela foi retirada em seguida. O bombeiro estava me dizendo para sair. E eu pensava, ainda não terminei, eu ainda não terminei. Quando Toff volta para a cabine, a fumaça está tão espessa que é difícil enxergar e mesmo respirar. Estava muito escuro e silencioso. Eu nunca vi nada parecido. Como conseguia ver a luz da porta, eu sabia onde a porta estava. A fumaça força Toff a abandonar a sua busca. Poucos minutos depois de sair da pista, o voo 28 da British Air Tours é consumido pelo fogo. Saímos da cabine, que estava relativamente intacta. E quando estávamos no chão e nos viramos, vimos uma aeronave completamente destruída. E aquilo aconteceu em questão de segundos. Foi espantoso. 54 pessoas morreram. Outras morreriam no hospital.
Não havia nada de errado conosco. Achávamos que não havia nada de errado conosco fisicamente, mas nossa vida mudou naquelas poucas horas. Eu não conseguia respirar. Eu estava praticamente na porta e não conseguia respirar. A fumaça foi entrando e todo mundo se levantou e saiu correndo. Foi um pânico louco para sair. Quando a fumaça entrou, simplesmente não conseguia ver nada. Ninguém. Foram necessários 125 bombeiros e mais de 2 horas para apagar o fogo. A notícia do desastre logo se espalha ao redor do mundo. A primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, voa para Manchester para visitar o local. When we get a terrible air crash of this kind, everyone is appalled and shocked. Every single aspect of this accident will be thoroughly investigated. It has to be. Este é o 4º maior desastre aéreo do ano, envolvendo um voo comercial. Em junho de 1985, um jato da Air India explodiu sobre o Oceano Atlântico. 329 pessoas foram mortas. Semanas mais tarde, 137 pessoas morreram quando um voo da Delta Airlines caiu no aeroporto Fort Worth, em Dallas. E apenas 10 dias antes do acidente em Manchester, o mais mortal acidente aéreo da história envolvendo um único avião. O voo 123 da Japan Airlines, um 747 lotado, atingiu uma montanha matando 520 pessoas. O voo 28 da British Air Tours acrescenta então 55 mortes à lista de vítimas. O ano de 1985 é agora o mais mortal na história da aviação comercial. O público que faz uso de aviões está ficando nervoso. A Divisão de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido envia então uma equipe para Manchester para desvendar os acontecimentos que conduziram à catástrofe. Entre eles está Stephen Moss, que fará a inspeção dos motores do avião. Aquilo não deveria ter acontecido. O avião nem chegou a decolar. Ele não percorreu a pista e ainda assim 55 pessoas morreram. Chris Prothero também está na equipe. Seu foco é o incêndio. Sabíamos por meios de relatos iniciais que o fogo tinha entrado na aeronave muito rapidamente quando ela parou. E esse era meu foco. Não demora muito para Stephen Moss descobrir onde o problema começara. Ele vê danos no avião que não haviam sido causados por um incêndio. A primeira coisa que vimos claramente foi um buraco na parte de baixo da asa. E bem ao lado dele havia um buraco no lado do motor. A impressão era de que um havia levado ao outro. Para levantar voo, um avião carregado de passageiros precisa gerar potência máxima. Essa potência é criada quando o ar percorre a parte da frente do motor, passando por uma série de compressores. Em seguida, ele entra em combustão e o ar expelido empurra o avião para frente. Sem dúvida, alguma coisa tinha ocorrido com o motor esquerdo do voo 28. Investigadores procuram indícios na pista e na cabine, esperando descobrir por que tantas pessoas morreram. Ao entrar na cabine pela primeira vez, havia, como acontece com todos os aviões em que houve incêndio, um cheiro penetrante de plástico queimado, de combustível queimado. Material em chamas havia caído sobre os assentos e, portanto, os corredores estavam cheios de restos de armários. Uma cena de devastação. Os danos na cabine são reveladores. O avião está quase totalmente carbonizado na parte de cima, mas relativamente intacto na parte de baixo. Estava claro que não tinha havido um flashover neste caso em particular. Um flashover
Ocorre quando os gases em um espaço fechado tornam-se tão quentes que se inflamam, incinerando tudo à sua volta. A forma como a cabine do voo 28 foi carbonizada revela a Chris Prothero a natureza do fogo. Muitas das almofadas do encosto do assento, até mesmo coisas como os cartões com orientação de evacuação de emergência, que são apenas plástico laminado, não haviam sido danificados. Você poderia limpá-los e colocar em outra aeronave e ninguém saberia que eles tinham estado neste acidente. Mas no nível superior da fuselagem, houve muitos danos causados pelo calor e isso não é uma característica de um flashover. O incêndio na cabine tinha sido grave, mas não deveria ter sido catastrófico. Isso deixa os investigadores com duas perguntas. Por que tantas pessoas morreram? E o que provocou o incêndio? A resposta à segunda pergunta pode estar fora do avião, na pista. Investigadores encontram um grande pedaço de metal em forma de cúpula no trajeto do avião. Stephen Moss vê que se trata de uma peça do motor chamada Combustor Can, subcâmara de combustão. Parecia ter havido uma separação da subcâmara da extremidade da frente e da extremidade de trás. A câmara de combustão dos motores do jato 737 contém 9 subcâmeras de combustão, onde o combustível e o ar são misturados e inflamados. Portanto, cada uma precisa suportar um calor intenso. Moss suspeita que a subcâmara de combustão fraturada tenha de alguma forma se soltado, destruindo o motor esquerdo do avião. Ela tinha atingido um painel de acesso ao tanque de combustível sob as asas, abrindo ali um buraco. E aquilo levou ao vazamento de uma grande quantidade de combustível. É fácil provar que uma parte da subcâmara de combustão penetrou a asa. Ela se encaixa perfeitamente no buraco aberto na asa. Essa foi, sem dúvida, a causa do acidente. O motor do avião é um Pratt & Whitney JT8D. Para Moss, essa é uma grande preocupação. Na época, ele era provavelmente o motor a jato mais usado no transporte aéreo comercial no mundo todo. E certamente era urgente que tentássemos encontrar a causa daquele acidente, a fim de evitar que outras aeronaves tivessem o mesmo problema. Existem dezenas de milhares de subcâmeras de combustão sendo usadas em todo o mundo. Uma delas se soltar em Manchester. Stephen Moss precisa descobrir por que houve o problema e rápido. Investigando o mortífero incêndio a bordo do voo 28 da British Air Tours, os investigadores analisam os registros de manutenção do avião. Eles descobrem que a subcâmara de combustão que se rompera já havia sido consertada anteriormente. Precisávamos verificar aquele conserto e descobrir se teria sido eficaz. Durante uma inspeção de rotina, 1 ano e meio antes, mecânicos haviam encontrado pequenas fissuras em algumas das subcâmaras de combustão. Certamente não era raro encontrar fissuras nas subcâmeras provocadas por uso. Elas funcionavam em um ambiente de alta temperatura. E os manuais oferecem vários esquemas para a reparação dessas fissuras. Investigadores descobrem que os mecânicos haviam reparado as fissuras de acordo com o procedimento contido no manual de reparação do motor. Eles haviam usado solda, mas a fissura na subcâmara número 9 era excepcionalmente longa. O manual de revisão não especificava até que limite de comprimento da fissura ela poderia ser reparada. E se no caso de uma fissura mais longa, ela poderia ser consertada. Depois que as subcâmeras consertadas foram colocadas de volta no motor, os mecânicos não tinham como saber se a solda efetivamente selara a fissura. Isso porque as subcâmeras não podem ser inspecionadas quando o motor está no avião. Desde o concerto, houvera relatos de 11 acelerações lentas no motor que explodira em Manchester. Uma subcâmara de combustão danificada poderia ter sido o motivo do problema.
Mas os manuais para a solução de problemas disponíveis para os mecânicos em Manchester não relacionavam isso como uma causa em potencial. Em vez disso, a Pratt & Whitney oferecia outras formas para resolver o problema de aceleração. Aquilo não parecia provocar nenhum grande alarme para eles. Eles tinham visto o problema antes e aquilo nunca tinha se transformado em algo grave. Assim, os mecânicos em Manchester fizeram pequenos ajustes para corrigir a baixa potência do avião e mantiveram o avião em operação. As gravações de vozes da cabine revelam que a tripulação do voo 28 estava ciente de que havia um problema com a baixa potência. Baixa potência do motor número 1 anteontem. Sim, eu estava no voo, senhor. Assinado pelo engenheiro. Mas a observação no diário levou o comandante Terrington a acreditar que o problema havia sido corrigido. Um comentário no diário técnico relativo ao voo anterior ao último, de que o motor estava com baixa potência, não parecia ser um problema grave. Os engenheiros haviam feito o trabalho e o avião tinha voado no dia anterior, sem problemas. Os ajustes na baixa potência não haviam corrigido o verdadeiro problema, a fissura na subcâmara de combustão, e ela se rompeu no voo 28. Parando. 28, Mike, rejeitando decolagem. Evacuar, evacuar. Por favor, mantenham a calma e não entrem em pânico. Se a companhia aérea tivesse inspecionado as subcâmeras, acredito que certamente teriam visto o problema. Os investigadores agora sabem a origem do desastre em Manchester. A fenda soldada na subcâmara de combustão número 9 se rompeu quando o voo 28 acelerava na pista. A frente da subcâmara se soltou do motor, fazendo um buraco na parte de baixo da asa esquerda. Isso levou a um enorme vazamento de combustível no motor danificado, o que causou o incêndio. Incêndios de motor não são incomuns. A estrutura de um 737 é isolada com material retardador de fogo para proteger a cabine. Os investigadores ainda não entendem como um incêndio do lado de fora do avião se espalhou para dentro da cabine tão rapidamente. O inspetor de incêndios Chris Protheroe encontra parte da resposta ao ver fotos do avião quando ele acelerava pela pista. Estava claro a partir daquelas fotografias que o fogo fora muito intenso enquanto o avião estava com a velocidade na pista e que isso produziu um tipo de fogo violento, pelo menos é o que se via na foto, e também que formava uma espécie de rastro atrás do avião. Uma fotografia do acidente tirada pela imprensa leva Protheroe a uma nova teoria. As fotografias da aeronave que apareceram na imprensa mostravam que o reversor de empuxo fora utilizado. A impressão que se tinha pela fotografia era de que os reversores haviam incendiado a lateral e, por isso, o fogo atingira o interior do avião tão rapidamente. Aquela fotografia e suas implicações eram, na verdade, muito significativas. Pare! Há várias maneiras de parar um jato que está acelerando. Uma delas é com os freios. Não force os freios. Outra é com os reversores de empuxo do motor. Os reversores redirecionam o escape do motor a jato para frente e isso ajuda a diminuir a velocidade do avião. A impressão que se tinha era que os reversores tinham simplesmente iniciado esse grande incêndio no lado esquerdo da aeronave, diretamente na lateral do avião, diretamente na fuselagem traseira. Isso explicaria por que o fogo destruiu a cabine tão rapidamente. Agora parece possível que o comandante Terrington tenha tornado o incêndio pior ao tentar parar o avião. Mas Protheroe tinha duas boas razões para duvidar de sua própria teoria. Uma delas era o local onde se encontrou a carbonização devido à queima dos gases de escape ou efluxo. O efluxo afeta a fuselagem mais acima, próxima do teto da aeronave. Então, na verdade, a penetração que ocorrera abaixo não tinha relação com aquilo. O outro motivo é que quando os reversores foram usados, o motor esquerdo já tinha explodido. Mas para agir como um maçarico, o motor precisaria de um escape considerável.
Fizemos cálculos para confirmar que a potência residual daquele motor não teria energia para ter esse efeito. E foi confirmado que os reversores não poderiam realmente ter desempenhado algum papel, ou algum papel importante pelo menos, no que diz respeito à gravidade do incêndio. Sem dúvida, alguma outra coisa que não os reversores havia levado o incêndio a se espalhar tão rapidamente. Prothero examina com maior profundidade as informações disponíveis e, após a análise dos relatórios do tempo do dia do acidente, ele encontra a resposta. O vento foi o principal fator que determinou a gravidade do incêndio, em termos de sua intensidade do lado de fora da aeronave, da rapidez com que penetrou a aeronave, e também em termos de como afetou o interior da cabine. Acreditando ter um pneu estourado, o comandante Tarrington tomou uma decisão fatal. Parando 28 Mike, rejeitando a decolagem. Quando ouvimos o barulho, fechamos os reversores. Eu supunha que sairíamos da pista e que pediríamos ao pessoal do tráfego aéreo que o engenheiro verificasse os pneus. Assim como uma estrada, uma pista de aeroporto tem uma série de saídas. O comandante Tarrington escolheu uma, chamada Link Delta. Temos um incêndio no motor número 1. Quando recebemos a informação adicional de um alarme de incêndio, o cérebro já estava programado para realizar a parada. A tripulação teve conhecimento de que havia um incêndio, mas não sabia realmente qual a natureza dele e qual a sua gravidade. E o avião já tinha saído da pista. O comandante Tarrington virou o avião para a direita e parou. Ele não tinha como saber que isso tornaria o problema ainda pior. Havia um vento leve do lado esquerdo do avião, que levava o fogo que queimava do combustível sob a asa esquerda. Aquilo levou o fogo para trás, para cima e por baixo da fuselagem traseira, entre a asa e a cauda do avião. O vento levou o fogo ao redor da parte de trás do avião e para dentro da cabine. Se não tivesse havido vento, acho que a situação não teria sido tão desastrosa. Investigadores descobriram como o fogo começou e as condições que o levaram a entrar na cabine. Agora, o investigador Ed Trimble deve resolver o maior mistério em torno do acidente de Manchester. Tínhamos uma aeronave que tinha abortado a decolagem por um bom motivo. Havia deixado a pista de taxiamento e parado em uma taxiway de uma forma rápida. E mesmo assim, 55 pessoas haviam morrido. Portanto, a grande questão era precisamente por que aquilo tinha ocorrido. Investigadores descobrem que a maioria dos mortos não havia sido encontrada nas partes mais queimadas do avião. Autópsias irão apontar o verdadeiro assassino do voo 28. Das 54 pessoas que morreram, apenas 6 haviam sofrido queimaduras graves. Todas as demais morreram por inalação de fumaça. Ao que parece, a fumaça era particularmente letal. Sobreviventes dizem aos investigadores que a fumaça era insuportável. A fumaça era realmente preta e ela quase chegava a tocar você. Era realmente estranho. E as pessoas disseram que o efeito era pavoroso. Imediatamente após inalar aquilo pela primeira vez, você começava a se sentir debilitado e sabia que se inalasse mais uma ou duas vezes, não conseguiria resistir. Na época do acidente em Manchester, os efeitos do fogo em um avião tinham sido bem estudados e compreendidos, mas não os efeitos da fumaça. Para descobrir o que tornara a fumaça tão tóxica, Trimble decide recriar o fogo do voo 28. Estávamos tentando reproduzir não só os gases que haviam sido produzidos, mas também os níveis de ameaça dali resultantes. A fumaça que encheu o avião estava queimando a partir de materiais como a espuma nos bancos, a lã dos tapetes
e os armários plásticos na parte de cima. Todos liberam gases venenosos. Aquelas condições são recriadas queimando-se aqueles mesmos materiais. Trimble descobre que os passageiros do voo 28 haviam inalado fumaça que continha uma mistura mortal de gases venenosos, incluindo níveis elevados de monóxido de carbono e cianeto de hidrogênio. Ele precisa então desesperadamente descobrir se há alguma maneira de proteger os passageiros de avião daquele tipo de fumaça. Pareceu-me bastante claro que, a não ser que conseguíssemos proteger o sistema respiratório das pessoas do ataque de tais gases de combustão, havia pouco que pudéssemos fazer para melhorar as chances de sobrevivência em incêndios de aeronaves. Ao longo de 5 semanas, os investigadores fazem dezenas de testes experimentando diferentes filtros. Eles queimam quase 1/4 de tonelada de material para criar a fumaça necessária. Sua conclusão dramática é que poderia ter sido possível salvar a vida dos passageiros. Eu não tinha a menor dúvida de que nessas situações, na cabine de uma aeronave que está sendo tomada por gases de combustão, as chances de sobrevivência são muito maiores se você tem a proteção de um capuz anti-fumaça. O voo 28 da British Air Tours tinha capuzes suficientes apenas para a tripulação. Eles nunca foram usados. E a pesquisa de Trimble indica que capuzes anti-fumaça para os passageiros poderiam ter salvado vidas. Havia capuzes disponíveis do tipo com filtro e contra gases que podem fornecer um nível muito elevado de proteção para as pessoas naquelas circunstâncias. Muitos dos passageiros do voo 28 teriam sobrevivido com mais alguns minutos de respiração. Foi num piscar de olhos. A partir do momento em que paramos na pista, poucos minutos se passaram e estava tudo terminado. Um Boeing 737 com sua capacidade total de passageiros é projetado para ser evacuado em menos de 2 minutos. Assim, mesmo sem tempo adicional, um maior número de passageiros do voo 28 deveria ter conseguido sair. Para descobrir por que tantas pessoas não conseguiram sair do avião, os investigadores se voltam para uma fonte improvável. Por lei, os fabricantes devem provar que seus aviões podem ser evacuados rapidamente e com segurança. Quando o 737 foi introduzido no Reino Unido, a Boeing havia demonstrado que 130 pessoas haviam conseguido sair do avião em apenas 75 segundos. Todas as aeronaves de transporte público são certificadas de acordo com os mesmos critérios que dizem que o número total de passageiros deve ser capaz de sair da aeronave usando metade das suas saídas, geralmente de um lado ou outro, num prazo máximo de 90 segundos. Mas 90 segundos depois da parada do voo 28, a maioria dos passageiros ainda estava a bordo. A razão pela qual a evacuação em Manchester não foi atingida em 90 segundos deveu-se ao fato de as condições de evacuação de incêndio numa situação real serem totalmente diferentes das condições de certificação. A evacuação para certificação é conduzida em condições claras, sem fumaça, que reduz a visibilidade e confunde os passageiros. Poucos minutos depois de parar, o voo 28 foi tomado por uma densa fumaça negra. Tão logo a fumaça começou a penetrar na cabine pela parte de trás e depois vir para a frente, levou ao pânico imediato todos aqueles que eram afetados por ela. O comentário foi: inspirei uma vez aquela fumaça e senti como se meus pulmões estivessem se solidificando. Pode-se imaginar que, nessas condições, as pessoas tivessem de se afastar da fumaça.
E as pessoas fizeram isso basicamente passando por cima dos assentos e de outras pessoas para conseguir estar na frente delas. Em menos de 5 minutos, o que deveria ter sido um acidente sem mortes tornou-se fatal. Para evitar futuras tragédias, a autoridade da aviação civil britânica decide aprender mais sobre as pessoas. Helen Muir é psicóloga e uma das maiores especialistas no que se refere a como um projeto de um avião pode influenciar a sobrevivência das pessoas. Foi pedido então a Helen que estudasse o comportamento dos passageiros do voo 28 para descobrir por que tantos haviam morrido. Tivemos de aprender a projetar o interior da aeronave para que, mesmo se tivéssemos o que podemos chamar de um total comportamento disfuncional, pudéssemos acomodar as necessidades dos indivíduos em sua corrida desesperada para sair. Helen projeta uma cabine para reproduzir a do voo 28 e a enche de voluntários. E para que eles se comportem como se o avião estivesse pegando fogo, ela oferece dinheiro aos primeiros que saírem. E o comportamento foi inacreditável. As pessoas passavam por cima dos assentos, procuravam passar na frente umas das outras, todo tipo de coisas. Quando os sobreviventes em Manchester assistiram ao vídeo, eles disseram, foi exatamente assim. A evacuação do voo foi retardada pelo fato de os passageiros terem ficado entalados na passagem que separa a cabine principal e o galley. Investigadores descobrem que o fato de terem ficado entalados devia-se ao projeto do Boeing 737. A passagem tinha pouco mais de 57 centímetros, suficiente apenas para a passagem de uma pessoa. Eles queriam saber o quanto a passagem teria de ser maior para que as pessoas não ficassem entaladas. Tentamos fazer o possível para recriar a situação ocorrida em Manchester e, em seguida, variar sistematicamente o interior da aeronave para ver quais seriam as mudanças que melhorariam a situação para os passageiros. Os testes de Helen Muir mostraram que a passagem estreita criava gargalos que os comissários de voo tinham de desobstruir. O aumento da largura para pouco mais de 75 centímetros melhorou muito o movimento dos passageiros. Através de vários testes, vimos que aumentando a largura da passagem de 57 para 75 centímetros poderia melhorar muito a velocidade com que as pessoas conseguiriam sair, reduzindo a probabilidade de pessoas caírem e escorregarem. Como resultado do trabalho de Helen Muir, foi feita uma recomendação para que fosse aumentado o espaço entre as passagens para 75 centímetros e para a colocação de uma fileira de iluminação para guiar e ajudar os passageiros a sair mesmo quando mal possam enxergar devido à fumaça. Helen também encontrou uma maneira de aumentar a segurança da cabine sem ter de reprojetá-la. Sente-se, por favor. Ela realizou uma pesquisa sobre o comportamento da tripulação durante emergências e descobriu que os passageiros saíam de um avião muito mais rápido com uma equipe altamente assertiva. Como não queremos que as pessoas realmente tomem suas próprias decisões, queremos que as pessoas façam exatamente o que a tripulação ou os procedimentos recomendam. Não queremos que as pessoas hesitem, principalmente na porta. A pesquisa de Helen Muir leva os fabricantes a reprojetar as cabines a fim de torná-las mais seguras. Entretanto, um recurso de segurança continua controverso: capuzes anti-fumaça. Ed Trimble acredita que eles deveriam ser obrigatórios em todos os voos comerciais. Sem dúvida. Sem dúvida. Helen Muir está menos convencida. Ela estudou como os capuzes anti-fumaça afetam o comportamento dos passageiros e se preocupa com o fato de que eles atrasariam a evacuação ordenada de um avião. Sabemos que há apenas, literalmente, 1 minuto e meio a 2 minutos para que todos saiam. Não queremos ter algo que seja difícil de colocar e atrase a retirada das pessoas. A lição mais importante do voo 28 da British Air Tours é que uma questão de 10 segundos faz diferença. É aceito hoje em todo o mundo que após 90 segundos do primeiro sinal de fogo é impossível sobreviver. E os passageiros do voo 28 haviam perdido um tempo precioso quando a porta do lado a este bordo emperrou.
Os investigadores determinaram que o mecanismo de correr foi acionado muito cedo, impedindo a porta de ser aberta. Havia uma falha que levava a proteção do dispositivo de correr a emperrar se a porta fosse aberta muito rapidamente. Após o acidente em Manchester, a Boeing rapidamente reprojetou o sistema para que aquilo não voltasse a acontecer. Mas as recomendações feitas pela AAIB não foram adotadas com a rapidez suficiente para que mortes fossem evitadas 6 anos depois. Em 1991, um Boeing 737 bateu em um outro avião na pista em Los Angeles e pegou fogo. Muitas das 22 pessoas que morreram foram envoltas pela fumaça antes que pudessem sair. Em 2005, porém, a queda de um avião da Air France em Toronto mostrou o quanto as coisas haviam mudado desde o acidente em Manchester. Todas as 309 pessoas saíram daquele avião em apenas 90 segundos sem nenhuma morte. Algumas mudanças importantes em aviões comerciais Muito bem, a porta está aberta. surgiram devido a um voo que nunca chegou a decolar. A única maneira com que consigo lidar com a morte de 55 dos meus passageiros é o fato de que voar hoje é mais seguro. Não consigo imaginar ninguém que não tenha desejado que isso não tivesse acontecido. Apesar do que foi aprendido e apesar, talvez, de outras vidas que tenham sido salvas, você daria tudo para que aquilo não tivesse acontecido. Versão Marshmallow São Paulo. Sem dúvida, alguma outra coisa que não os reversores havia levado o incêndio a se espalhar tão rapidamente. Prothero examina com maior profundidade as informações disponíveis e, após a análise dos relatórios do tempo do dia do acidente, ele encontra a resposta. O vento foi o principal fator que determinou a gravidade do incêndio, em termos de sua intensidade do lado de fora da aeronave, da rapidez com que penetrou a aeronave e também em termos de como afetou o interior da cabine. Acreditando ter um pneu estourado, o comandante Terrington tomou uma decisão fatal. Parando 28 Mike, rejeitando decolagem. Quando ouvimos o barulho, fechamos os reversores. Eu supunha que sairíamos da pista e que pediríamos ao pessoal do tráfego aéreo que o engenheiro verificasse os pneus. Assim como uma estrada, uma pista de aeroporto tem uma série de saídas. O comandante Terrington escolheu uma, chamada Link Delta. Temos um incêndio no motor número 1. Quando recebemos a informação adicional de um alarme de incêndio, o cérebro já estava programado para realizar a parada. A tripulação teve conhecimento de que havia um incêndio, mas não sabia realmente qual a natureza dele e qual a sua gravidade. E o avião já tinha saído da pista. O comandante Terrington virou o avião para a direita e parou. Ele não tinha como saber que isso tornaria o problema ainda pior. Havia um vento leve do lado esquerdo do avião, que levava o fogo que queimava do combustível sob a asa esquerda. Aquilo levou o fogo para trás, para cima e por baixo da fuselagem traseira, entre a asa e a cauda do avião. O vento levou o fogo ao redor da parte de trás do avião e para dentro da cabine. Se não tivesse havido vento, acho que a situação não teria sido tão desastrosa. Investigadores descobriram como o fogo começou e as condições que o levaram a entrar na cabine. Agora, o investigador Ed Trimble deve resolver o maior mistério em torno do acidente de Manchester. Tínhamos uma aeronave que tinha abortado a decolagem por um bom motivo. Havia deixado a pista de taxiamento e parado em uma taxiway de uma forma rápida. E mesmo assim, 55 pessoas haviam morrido. Portanto, a grande questão era precisamente por que aquilo tinha ocorrido.
Investigadores descobrem que a maioria dos mortos não havia sido encontrada nas partes mais queimadas do avião. Autópsias irão apontar o verdadeiro assassino do voo 28. Das 54 pessoas que morreram, apenas 6 haviam sofrido queimaduras graves. Todas as demais morreram por inalação de fumaça. Ao que parece, a fumaça era particularmente letal. Sobreviventes dizem aos investigadores que a fumaça era insuportável. A fumaça era realmente preta e ela quase chegava a tocar você. Era realmente estranho. E as pessoas disseram que o efeito era pavoroso. Imediatamente após inalar aquilo pela primeira vez, você começava a se sentir debilitado e sabia que se inalasse mais 1 ou 2 vezes, não conseguiria resistir. Na época do acidente em Manchester, os efeitos do fogo em um avião tinham sido bem estudados e compreendidos, mas não os efeitos da fumaça. Para descobrir o que tornara a fumaça tão tóxica, Trimble decide recriar o fogo do voo 28. Estávamos tentando reproduzir não só os gases que haviam sido produzidos, mas também os níveis de ameaça dali resultantes. A fumaça que encheu o avião estava queimando a partir de materiais como a espuma nos bancos, a lã dos tapetes e os armários plásticos na parte de cima. Todos liberam gases venenosos. Aquelas condições são recriadas queimando-se aqueles mesmos materiais. Trimble descobre que os passageiros do voo 28 haviam inalado fumaça que continha uma mistura mortal de gases venenosos, incluindo níveis elevados de monóxido de carbono e cianeto de hidrogênio. Ele precisa então desesperadamente descobrir se há alguma maneira de proteger os passageiros de avião daquele tipo de fumaça. Pareceu-me bastante claro que, a não ser que conseguíssemos proteger o sistema respiratório das pessoas do ataque de tais gases de combustão, havia pouco que pudéssemos fazer para melhorar as chances de sobrevivência em incêndios de aeronaves. Ao longo de 5 semanas, os investigadores fazem dezenas de testes experimentando diferentes filtros. Eles queimam quase 1/4 de tonelada de material para criar a fumaça necessária. Sua conclusão dramática é que poderia ter sido possível salvar a vida dos passageiros. Eu não tinha a menor dúvida de que nessas situações, na cabine de uma aeronave que está sendo tomada por gases de combustão, as chances de sobrevivência são muito maiores se você tem a proteção de um capuz anti-fumaça. O voo 28 da British Air Tours tinha capuzes suficientes apenas para a tripulação. Eles nunca foram usados. E a pesquisa de Trimble indica que capuzes anti-fumaça para os passageiros poderiam ter salvado vidas. Havia capuzes disponíveis do tipo com filtro e contra gases que podem fornecer um nível muito elevado de proteção para as pessoas naquelas circunstâncias. Muitos dos passageiros do voo 28 teriam sobrevivido com mais alguns minutos de respiração. Foi num piscar de olhos. A partir do momento em que paramos na pista, poucos minutos se passaram e estava tudo terminado. Um Boeing 737 com sua capacidade total de passageiros é projetado para ser evacuado em menos de 2 minutos. Assim, mesmo sem tempo adicional, um maior número de passageiros do voo 28 deveria ter conseguido sair. Eu não conseguia respirar. Eu estava praticamente na porta e não conseguia respirar.
A fumaça foi entrando e todo mundo se levantou e saiu correndo. Foi um pânico louco para sair. Quando a fumaça entrou, simplesmente não conseguia ver nada. Ninguém. Foram necessários 125 bombeiros e mais de 2 horas para apagar o fogo. A notícia do desastre logo se espalha ao redor do mundo. A primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, voa para Manchester para visitar o local. When we get a terrible air crash of this kind, everyone is appalled and shocked. Every single aspect of this accident will be thoroughly investigated. It has to be. Este é o 4º maior desastre aéreo do ano, envolvendo um voo comercial. Em junho de 1985, um jato da Air India explodiu sobre o Oceano Atlântico. 329 pessoas foram mortas. Semanas mais tarde, 137 pessoas morreram quando um voo da Delta Airlines caiu no aeroporto Fort Worth, em Dallas. E apenas 10 dias antes do acidente em Manchester, o mais mortal acidente aéreo da história envolvendo um único avião. O voo 123 da Japan Airlines, um 747 lotado, atingiu uma montanha matando 520 pessoas. O voo 28 da British Air Tours acrescenta então 55 mortes à lista de vítimas. O ano de 1985 é agora o mais mortal na história da aviação comercial. O público que faz uso de aviões está ficando nervoso. A Divisão de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido envia então uma equipe para Manchester para desvendar os acontecimentos que conduziram à catástrofe. Entre eles está Stephen Moss, que fará a inspeção dos motores do avião. Aquilo não deveria ter acontecido. O avião nem chegou a decolar. Ele não percorreu a pista e ainda assim 55 pessoas morreram. Chris Brotherrow também está na equipe. Seu foco é o incêndio. Sabíamos por meios de relatos iniciais que o fogo tinha entrado na aeronave muito rapidamente quando ela parou. E esse era meu foco. Não demora muito para Stephen Moss descobrir onde o problema começara. Ele vê danos no avião que não haviam sido causados por um incêndio. A primeira coisa que vimos claramente foi um buraco na parte de baixo da asa. E bem ao lado dele havia um buraco no lado do motor. A impressão era de que um havia levado ao outro. Para levantar voo, um avião carregado de passageiros precisa gerar potência máxima. Essa potência é criada quando o ar percorre a parte da frente do motor, passando por uma série de compressores. Em seguida, ele entra em combustão e o ar expelido empurra o avião para frente. Sem dúvida, alguma coisa tinha ocorrido com o motor esquerdo do voo 28. Investigadores procuram indícios na pista e na cabine, esperando descobrir por que tantas pessoas morreram. Ao entrar na cabine pela primeira vez, havia, como acontece com todos os aviões em que houve incêndio, um cheiro penetrante de plástico queimado, de combustível queimado. Material em chamas havia caído sobre os assentos e, portanto, os corredores estavam cheios de restos de armários. Uma cena de devastação. Os danos na cabine são reveladores. O avião está quase totalmente carbonizado na parte de cima, mas relativamente intacto na parte de baixo. Estava claro que não tinha havido um flashover neste caso em particular. Um flashover ocorre quando os gases em um espaço fechado tornam-se tão quentes que se inflamam, incinerando tudo à sua volta. A forma como a cabine do voo 28 foi carbonizada revela a Chris Brotherrow a natureza do fogo.
Muitas das almofadas do encosto do assento, até mesmo coisas como os cartões com orientação de evacuação de emergência, que são apenas plástico laminado, não haviam sido danificados. Você poderia limpá-los e colocar em outra aeronave e ninguém saberia que eles tinham estado neste acidente. Mas no nível superior da fuselagem, houve muitos danos causados pelo calor e isso não é uma característica de um flashover. O incêndio na cabine tinha sido grave, mas não deveria ter sido catastrófico. Isso deixa os investigadores com duas perguntas. Por que tantas pessoas morreram? E o que provocou o incêndio? A resposta à segunda pergunta pode estar fora do avião, na pista. Investigadores encontram um grande pedaço de metal em forma de cúpula no trajeto do avião. Stephen Moss vê que se trata de uma peça do motor chamada Combustor Can, subcâmara de combustão. Parecia ter havido uma separação da subcâmara da extremidade da frente e da extremidade de trás. A câmara de combustão dos motores do jato 737 contém 9 subcâmeras de combustão, onde o combustível e o ar são misturados e inflamados. Portanto, cada uma precisa suportar um calor intenso. Moss suspeita que a subcâmara de combustão fraturada tenha de alguma forma se soltado, destruindo o motor esquerdo do avião. Ela tinha atingido um painel de acesso ao tanque de combustível sob as asas, abrindo ali um buraco. E aquilo levou ao vazamento de uma grande quantidade de combustível. É fácil provar que uma parte da subcâmara de combustão penetrou a asa. Ela se encaixa perfeitamente no buraco aberto na asa. Essa foi, sem dúvida, a causa do acidente. O motor do avião é um Pratt & Whitney JT8D. Para Moss, essa é uma grande preocupação. Na época, ele era provavelmente o motor a jato mais usado no transporte aéreo comercial no mundo todo. E certamente era urgente que tentássemos encontrar a causa daquele acidente, a fim de evitar que outras aeronaves tivessem o mesmo problema. Existem dezenas de milhares de subcâmeras de combustão sendo usadas em todo o mundo. Uma delas se soltar em Manchester. Stephen Moss precisa descobrir por que houve o problema e rápido. Investigando um mortífero incêndio a bordo do voo 28 da British Air Tours, os investigadores analisam os registros de manutenção do avião. Eles descobrem que a subcâmara de combustão que se rompera já havia sido consertada anteriormente. Precisávamos verificar aquele conserto e descobrir se teria sido eficaz. Durante uma inspeção de rotina, 1 ano e meio antes, mecânicos haviam encontrado pequenas fissuras em algumas das subcâmaras de combustão. Certamente não era raro encontrar fissuras nas subcâmeras provocadas por uso. Elas funcionavam em um ambiente de alta temperatura. E os manuais oferecem vários esquemas para a reparação dessas fissuras. Investigadores descobrem que os mecânicos haviam reparado as fissuras de acordo com o procedimento contido no manual de reparação do motor. Eles haviam usado solda, mas a fissura na subcâmara número 9 era excepcionalmente longa. O manual de revisão não especificava até que limite de comprimento da fissura ela poderia ser reparada. E se no caso de uma fissura mais longa, ela poderia ser consertada. Depois que as subcâmeras consertadas foram colocadas de volta no motor, os mecânicos não tinham como saber se a solda efetivamente selara a fissura. Isso porque as subcâmeras não podem ser inspecionadas quando o motor está no avião. Desde o concerto, houvera relatos de 11 acelerações lentas no motor que explodiram em Manchester. Uma subcâmara de combustão danificada poderia ter sido o motivo do problema. Mas os manuais para a solução de problemas disponíveis para os mecânicos em Manchester não relacionavam isso como uma causa em potencial. Em vez disso, a Pratt & Whitney oferecia outras formas para resolver o problema de aceleração.
Aquilo não parecia provocar nenhum grande alarme para eles. Eles tinham visto o problema antes e aquilo nunca tinha se transformado em algo grave. Assim, os mecânicos em Manchester fizeram pequenos ajustes para corrigir a baixa potência do avião e mantiveram o avião em operação. As gravações de vozes da cabine revelam que a tripulação do voo 28 estava ciente de que havia um problema com a baixa potência. Baixa potência do motor número 1 anteontem. Sim, eu estava no voo, senhor. Assinado pelo engenheiro. Mas a observação no diário levou o comandante Terrington a acreditar que o problema havia sido corrigido. Um comentário no diário técnico relativo ao voo anterior ao último, de que o motor estava com baixa potência, não parecia ser um problema grave. Os engenheiros haviam feito o trabalho e o avião tinha voado no dia anterior, sem problemas. Os ajustes na baixa potência não haviam corrigido o verdadeiro problema, a fissura na subcâmara de combustão, e ela se rompeu no voo 28. Parando. 28, Mike, rejeitando decolagem. Evacuar, evacuar. Por favor, mantenham a calma e não entrem em pânico. Se a companhia aérea tivesse inspecionado as subcâmeras, acredito que certamente teriam visto o problema. Os investigadores agora sabem a origem do desastre em Manchester. A fenda soldada na subcâmara de combustão número 9 se rompeu quando o voo 28 acelerava na pista. A frente da subcâmara se soltou do motor, fazendo um buraco na parte de baixo da asa esquerda. Isso levou a um enorme vazamento de combustível no motor danificado, o que causou o incêndio. Incêndios de motor não são incomuns. A estrutura de um 737 é isolada com material retardador de fogo para proteger a cabine. Os investigadores ainda não entendem como um incêndio do lado de fora do avião se espalhou para dentro da cabine tão rapidamente. O inspetor de incêndios Chris Prothero encontra parte da resposta ao ver fotos do avião quando ele acelerava pela pista. Estava claro a partir daquelas fotografias que o fogo fora muito intenso enquanto o avião estava com a velocidade na pista e que isso produziu um tipo de fogo violento, pelo menos é o que se via na foto. E também que formava uma espécie de rastro atrás do avião. Uma fotografia do acidente tirada pela imprensa leva Prothero a uma nova teoria. As fotografias da aeronave que apareceram na imprensa mostravam que o reversor de empuxo fora utilizado. A impressão que se tinha pela fotografia era de que os reversores haviam incendiado a lateral e, por isso, o fogo atingira o interior do avião tão rapidamente. Aquela fotografia e suas implicações eram, na verdade, muito significativas. Pare! Há várias maneiras de parar um jato que está acelerando. Uma delas é com os freios. Não force os freios. Outra é com os reversores de empuxo do motor. Os reversores redirecionam o escape do motor a jato para frente e isso ajuda a diminuir a velocidade do avião. A impressão que se tinha era que os reversores tinham simplesmente iniciado esse grande incêndio no lado esquerdo da aeronave, diretamente na lateral do avião, diretamente na fuselagem traseira. Isso explicaria por que o fogo destruiu a cabine tão rapidamente. Agora parece possível que o comandante Terrington tenha tornado o incêndio pior ao tentar parar o avião. Mas Prothero tinha duas boas razões para duvidar de sua própria teoria. Uma delas era o local onde se encontrou a carbonização devido à queima dos gases de escape ou efluxo. O efluxo afeta a fuselagem mais acima, próxima do teto da aeronave. Então, na verdade, a penetração que ocorrera abaixo não tinha relação com aquilo. O outro motivo é que quando os reversores foram usados, o motor esquerdo já tinha explodido. Mas para agir como um maçarico, o motor precisaria de um escape considerável. Fizemos cálculos para confirmar que a potência residual daquele motor não teria energia para ter esse efeito.
E foi confirmado que os reversores não poderiam realmente ter desempenhado algum papel, ou algum papel importante, pelo menos, no que diz respeito à gravidade do incêndio. Peters 28 liberado para decolagem. knots. 80 nós. Pare! Não force os freios. Não force os freios. Há 137 pessoas a bordo deste voo da British Air Tours. Em questão de minutos, quase a metade delas estará morta. Aquilo não deveria ter acontecido. Evacuar! O avião nem chegou a decolar. Ele não percorreu a pista e, no entanto, 55 pessoas morreram. Para os investigadores, é uma rotina familiar. Reconstruir os momentos finais dentro da cabine. Analisar os destroços e os gravadores de dados do voo. No final, eles recorrem a uma psicóloga para ajudá-los a descobrir como uma emergência em que não deveria haver morte se transformou em um dos desastres mais terríveis da aviação britânica. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos das pessoas envolvidas. Fumaça Negra. Quase 6 da manhã de 22 de agosto de 1985. O aeroporto de Manchester está começando a despertar. Os primeiros voos do dia estão se preparando para a partida. O voo 28 da British Air Tours deve levar 131 passageiros de Manchester para a ilha grega de Corfu. A British Air Tours é uma divisão da British Airways, especializada em voos de baixo custo para destinos de férias. É uma manhã fria e sopra uma leve brisa. Clima ideal para um voo. A maioria dos passageiros deste voo da manhã está viajando em férias. Lindsay Davis está indo para a Grécia com seu namorado Charlie Dixon. Tudo bem, vamos lá. Estávamos juntos há um ano e essa era uma das razões de estarmos tão animados. Era o nosso primeiro feriado juntos. Peter Terrington é o comandante. Eu era o comandante sênior da frota. O copiloto Brian Love está sendo treinado por Terrington. Ele iria fazer a decolagem e pouso como parte de sua formação. Tudo bem, comandante? Sim. Instruções, Brian. Emergência na pista. Você está conduzindo a aeronave. Quais as 4 coisas que podem fazê-lo parar? Fogo, falha, aviso de configuração ou se o senhor gritar, pare. Muito bem. Então você para e eu assumo o avião e deixo que você lide com a situação de emergência. Eu cuido do ATC. Tudo bem? Se você já conversou sobre a possibilidade de emergência e falou sobre o que deve ser feito, se isso realmente acontece, fica mais fácil você se lembrar de todos os passos. Certo, Brian? Iniciar o número 2. Iniciando o número 2. Pressão do óleo subindo. Muito bem, vai em frente. 24, 25, 26, 27, 28, 29. 129 mais 2 a bordo, comandante. Obrigado. A tripulação está pilotando um Boeing 737. O avião leva apenas 4 minutos para chegar à cabeceira da pista. Peters 28 liberado para decolagem. O 737 tem 3.000 metros para chegar à velocidade de decolagem. Os motores são levados à potência máxima. Eu estava sentada perto da janela, olhando para fora. Tudo estava normal, o avião estava bem rápido. 80 nós. Entendido.
Ouvimos então um ruído surdo que soou como se viesse de fora. Eu estava realmente ansiosa para ver o que estava acontecendo lá fora, mas não consegui enxergar nada. O comandante Tarrington precisa agir rapidamente. Pare. E a reação imediata foi parar. Estávamos a muito poucos nós da velocidade de decisão. E então eu reduzi o manche rapidamente e usei o reversor de empuxo. Nós conseguíamos sentir o avião diminuir de velocidade e eu pensei que tivéssemos um pneu estourado. Eu não sabia, por isso apenas esperamos para ouvir. Não force os freios, não force os freios. Eu achei que o pneu poderia causar danos ao trem de pouso se freássemos muito forte. Não foi nada, não precisa se preocupar. Eu imaginei que talvez um pneu tivesse estourado e por isso eu não estava realmente preocupada naquele momento. O que eu pensei na hora foi, ok, vamos sair desse avião e provavelmente vamos ter de levar toda a bagagem para outro avião e decolar. Logo, os passageiros do lado esquerdo do avião veem o verdadeiro problema. Eu podia ver chamas cor de laranja no interior da parte traseira do motor. E naquele ponto eu me dei conta de que, obviamente, não era um pneu que havia estourado, pois aquilo não provocaria o fogo. Talvez a situação fosse um pouco mais séria. Deixa eu passar, eu não vou ficar aqui. Naquele momento, eu queria sair do avião. Eu não estava bem. Sabia que havia um incêndio e eu só queria fugir do fogo. A fumaça está se infiltrando na cabine. Sente-se, por favor. A saída mais próxima ficava na parte de trás e eu não queria ir para trás, porque a fumaça vinha de lá. Decidi passar pela frente e disse ao Charlie, vamos, vamos! E comecei a ir para a frente do avião. Parando. 28, Mike, rejeitando decolagem. Parece que temos um incêndio no número 1. Parece haver muito fogo. Obrigado. Incêndio em avião, pista 24. De onde está sentado, o comandante Tarrington não consegue ver a gravidade do incêndio e precisa de orientação da torre. Temos que evacuar os passageiros? Eu faria isso pelo lado deste bordo. Tarrington decide sair da pista. Evacuar este bordo, por favor. Exercício de incêndio, motor número 1. Desligando o número 2. Evacuar. Por favor, fiquem calmos. Antes que a tripulação saia do avião, é preciso completar uma lista de 15 passos. Freio de estacionamento. Acionado. Alavanca do freio de velocidade. Abaixada. Mas o tempo está se esgotando. Havia uma lista relativa à evacuação, mas ela tinha 4 páginas. E o último item era evacuar os passageiros. Motor e APU, dispositivos de alerta de incêndio. Aquilo não tratava do meu problema. No 737, há 4 portas na cabine. As 2 na parte de trás estão envoltas por chamas e fumaça, restando apenas 2 para 137 pessoas. E então, um problema mecânico elimina uma delas. Arthur estava abrindo uma. E ele estava realmente batendo, realmente tentando abri-la, e estava muito difícil de abrir. A parte traseira da cabine está se enchendo de fumaça, tornando a respiração difícil. Passageiros correm para a frente. Aquilo parecia não ter fim, até que começaram a evacuar. E foi então que achei que eu não ia sair, que ia explodir. Motor e APU, dispositivos de alerta de incêndio. No momento, todas as 137 pessoas a bordo estão vivas. Mas a cada segundo as chances de sobrevivência diminuem. O voo 28 está se tornando uma armadilha mortal.
A porta emperrada no lado direito do voo 28 da British Air Tours deixa a tripulação sem escolha. É preciso evacuar os passageiros pelo lado do avião que está em chamas. Tão logo abrimos a porta, os bombeiros já tinham chegado, jogando espuma no escorregador, chegando até o chão do Galley. Queríamos começar a evacuar os passageiros, mas houve um certo gargalo e ninguém estava vindo para frente. O corredor era bastante estreito no local do Galley e as pessoas se empurravam para frente. Eu pude ver um menino que tinha sido empurrado contra a parede. Ele não conseguia sair e por isso eu o puxei pela camiseta, uma camiseta amarela. Ele veio meio que cambaleando e depois todos vieram também caindo atrás dele. E nós os dirigíamos para o escorregador. Pulem! 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 No treinamento, dizem para trazer as pessoas para a porta e dizer para que pulem. Pulem! Desesperado para conseguir que as pessoas saiam do avião rapidamente, o comissário de bordo volta até a porta emperrada. Depois de várias tentativas, ele consegue abri-la. A única vez que eu me virei foi para ter certeza de que Charlie estava me seguindo. Vejo você lá fora. Quando olhei para trás, vi as pessoas vindo para frente, na direção da frente do avião, onde os assentos estavam, empurrando os assentos para frente, dobrando-os à medida que passavam. As pessoas estavam tentando se apressar para chegar até a frente. O escorregador estava ali e as pessoas estavam saltando sobre ele. Quando eu cheguei lá embaixo, nem olhei para trás. Eu só queria sair. Dezenas de passageiros conseguiram sair do avião, mas há muitos outros do lado de dentro. Havia fogo e a fumaça era negra e espessa. Charlie disse que depois que eu saí, aquela fumaça negra desceu e todo mundo estava gritando apavorado. Ele disse: as pessoas vão morrer lá dentro. Dispositivo de stand-by. O comandante Peter Terrington e seu copiloto Brian Love ainda estão a bordo do avião em chamas, pois ainda não haviam completado as etapas necessárias para evacuar. Havia 4 toneladas de combustível saindo da aeronave pelo tanque da asa. Pronto, Brian? Brian? Eu conseguia ver muitas chamas. Terem completado a lista colocaria a vida deles em risco. Verificamos o maior número de itens possível. Então, nós dois saímos pela janela da cabine. Não há mais passageiros nas saídas. Portanto, Joanna Toff decide ver se há mais alguém no avião. A fumaça era tão espessa que você podia tocá-la. Era muito grossa. Você conseguia sentir o gosto dela. Era horrível. Vá! Havia uma menininha um pouco mais adiante na cabine que estava realmente desorientada. Eu suponho que todos nós estávamos. Não tínhamos ideia do que estava acontecendo. Eu a levei até o escorregador e ela foi retirada em seguida. O bombeiro estava me dizendo para sair. E eu pensava, ainda não terminei, eu ainda não terminei. Quando Tov volta para a cabine, a fumaça está tão espessa que é difícil enxergar e mesmo respirar. Estava muito escuro e silencioso. Eu nunca vi nada parecido. Como conseguia ver a luz da porta, eu sabia onde a porta estava. A fumaça força Toff a abandonar a sua busca. Poucos minutos depois de sair da pista, o voo 28 da British Air Tours é consumido pelo fogo. Saímos da cabine, que estava relativamente intacta. E quando estávamos no chão e nos viramos, vimos uma aeronave completamente destruída. E aquilo aconteceu em questão de segundos. Foi espantoso.
54 pessoas morreram. Outras morreriam no hospital. Não havia nada de errado conosco. Achávamos que não havia nada de errado conosco fisicamente, mas nossa vida mudou naquelas poucas horas.